Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor possa estar entregando na sua vida tudo aquilo que você tem orado, que você tem buscado da parte de Deus, que o Senhor possa estar entregando para você. Amém? Para você e para mim também, né? Que nós somos uma pista de mão dupla. Tanto a benção vai para você, quanto vem para mim. Aquilo que eu abençoo sua vida, que eu peço a benção de Deus para sua vida, também a benção de Deus cai sobre a minha vida. Então nós somos assim. Tudo aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Se ele semear bondade, ele vai colher bondade. Se ele semear maldade, ele vai colher maldade. Então não se preocupe, que aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Por isso eu quero estar sempre semeando na vida das pessoas coisas boas, para que um dia, quando eu partir dessa terra, que Deus me levar dessa terra, eu deixe saudade, né? Porque tem gente que é tão ruim, que quando ele morrer, lá no túmulo dele vai estar escrito assim, vai estar escrito o nome dele, vai estar escrito assim, esse nem saudade deixou. E isso eu não quero que aconteça na minha vida, nem na sua vida, em nome de Jesus, amém? Mas eu tenho uma palavra nesta tarde para você e para mim. Uma palavra onde depois eu estarei orando por você, em nome de Jesus. A palavra é essa daqui, ó. É lá em João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus precipitou assim seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, isso aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi num casamento. O casamento ali, segundo a história, diz que era o casamento do seu primo. E graças a Deus, né, que neste casamento eles convidaram Jesus para estar lá. Porque talvez eles não fizeram uma administração, não imaginavam, né, que ia tanta gente naquele casamento. E fizeram ali uma administração para pouco, um tanto de pessoas, e o vinho acabou. Porque acho que ele comprou um tanto de vinho, mas veio mais gente do que ele esperava. Isso acontece, né? Por isso que quando a gente vai fazer alguma festa, alguma coisa, antes da gente fazer qualquer festa, qualquer coisa, uma construção, a gente tem que fazer assim, uma administração antes para ver se aquilo que a gente vai fazer, o dinheiro vai dar. Se a gente vai convidar 50 pessoas, geralmente vem aqueles que não são convidados, tem que fazer para 100, né? Eu acho que ali o noivo não estava esperando tanta gente, mas Jesus, a mãe de Jesus, seus irmãos e os discípulos, eles foram convidados. E isso é muito importante, irmãos. Você vai fazer uma festa,
a primeira pessoa que você deve convidar para estar lá é Jesus. Porque aonde Jesus está, o milagre acontece. Jesus estava naquele casamento, o noivo jamais esperava que ali ia acontecer o milagre da multiplicação. A Maria, mãe de Jesus, sabia que Jesus estava lá, foi falar com ele. Só que na hora que a Maria foi falar com Jesus, Jesus não estava ali ainda no momento de fazer aquele milagre, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Ele respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus falou ali, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, porque ainda não era o momento dele fazer aquele milagre. Mas, para que aquelas pessoas recebessem o milagre, eles tinham que fazer tudo o que Jesus mandou. Se não fizesse de acordo com Jesus mandou, também Jesus, eu creio que ele não ia fazer um milagre. Não que o Senhor não tenha o poder de fazer um milagre, porque o segredo do milagre é a obediência. Tem pessoas que querem o milagre, mas não querem obedecer. Tem pessoas que querem a multiplicação, mas não querem obedecer. Ali a própria Maria falou para que o servente fizesse tudo que ele mandou, que ele mandasse. A própria mãe de Jesus. Veja que interessante aqui. A mãe de Jesus é submissa à autoridade de Jesus. Não é Jesus que é ali naquele contexto que está sendo submisso a Maria, não. É Maria que tem que ser submissa a Jesus. Por quê, irmãos? Jesus, quando ele foi fazer o milagre ali, ele não estava mais naquele casamento como um homem comum, mas ele estava como Deus, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu creio assim, não sei se você que está me ouvindo acredita desta forma, não tem problema se você não acreditar, você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas Jesus ali ia manifestar o poder de Deus sobre aquele casamento. O poder de Deus ia ser manifestado naquele casamento através daquela ação. Os serventes tinham que colocar a água dentro das talhas. Era um passo. Depois, aquela água foi transformada em vinho. A água foi levada até o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou aquela água, porque eles provavam antes, né, de servir. Quando o mestre-sala provou aquela água, aquela água era vinho. Era vinho. Porque o vinho tinha acabado. Talvez na sua vida o vinho simboliza a alegria. Ela acabou. Talvez na sua vida o vinho simboliza a paz. Ela acabou. Talvez na sua vida o vinho simboliza a vida financeira. Está acabada. Mas chama Jesus nessas áreas da tua vida. Convida Jesus para entrar na sua saúde. Convida Jesus para entrar na sua vida financeira. Convida Jesus para entrar nas áreas que você está em necessidade. E obedeça o que Jesus falar com você. O que Jesus mandar você fazer, você faz. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Aqui o milagre aconteceu. O noivo não estava nem esperando aquilo, porque ele convidou Jesus ali como uma simples pessoa que estava no casamento. Só que Jesus não é uma simples pessoa. Jesus é Deus, ele é Senhor. E ele foi então, quando encheram de água essas talhas, encheu até em cima, porque as bênçãos do Senhor é multiplicada. Aí, o mestre Sala falou assim, chamou
primeiro o bom vinho, que falou assim, você falou para o noivo, primeiro a gente serve sempre o bom vinho e depois o inferior, agora você deixou o melhor vinho para o fim da festa? Porque o melhor vinho que nós temos na nossa vida, irmãos, não é esse vinho de garrafa que as pessoas tomam, não. Não é vinho importado, não é vinho gaúcho. É Jesus que é o nosso melhor vinho. E o melhor está por vir, ele já veio, ele é Jesus e ele vai voltar nos buscar. Ele vai buscar a sua igreja e eu creio nisso. Ele era o melhor vinho, continua sendo o melhor na nossa vida e ele vai ser sempre o melhor na tua vida. Com esta declaração, quando Jesus falou, não é chegada a minha hora, com esta declaração o Senhor Jesus deixa evidente que o Pai havia elaborado um cronograma de ação para ele. Isto que nenhuma pessoa poderia interferir no plano de redenção da humanidade, pois somente ele estava credenciado a cumprir cada etapa do propósito divino. Tudo, irmãos, que aconteceu na vida de Jesus foi um propósito divino. Nós vimos aqui o milagre da multiplicação. O melhor que Deus deu para cada um de nós foi Jesus Cristo. Mas Deus tem coisas melhores, não do que Jesus, porque não existe nada melhor do que o Senhor Jesus na nossa vida. Mas agora, nesse momento, na vida terrena, Deus tem coisas boas para entregar para nós. Mas nós temos que obedecer à palavra de Deus. O bom vinho está aqui conosco, que é Jesus Cristo, o melhor vinho. Mas falando para você, se você está em falta de alguma coisa, coloca Jesus nessa falta que você tem. Talvez o seu casamento já está por um para divórcio, para se divorciar. Coloca Jesus no seu casamento. Ele é aquele que dá o melhor para você. Não tome decisões precipitadas, porque quem toma decisões precipitadas peca, e quando a gente peca, a gente depois se separa a nossa vida de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas o Senhor estava neste casamento. Pode ser que no seu casamento já acabou muita coisa, mas Jesus quer multiplicar alegria, quer multiplicar saúde. Jesus quer fazer o mesmo trabalho que ele fez aqui neste casamento de Caná da Galileia, ele quer fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí neste culto da hora da esperança. Toma posse dessa palavra, ora ela, quando você estiver orando, pega aí a palavra de Deus, fala, Senhor, o Senhor multiplicou o vinho ali naquele casamento em Caná da Galileia. O Senhor fez o melhor vinho chegar naquele casamento, faz o melhor chegar na minha vida. Pai, acabou a minha paz, acabou a minha alegria, estou passando por momentos difíceis na área financeira, as portas estão fechadas, Senhor, abre as portas do emprego para mim. Porque o Senhor fez tudo isso ali naquele casamento, o Senhor pode fazer no meu também, o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode arrancar coração endurecido, pessoas que têm o coração duro, coração endurecido, o Senhor pode amolecer com esse vinho novo nessa tarde, em nome de Jesus. Essa palavra é linda, irmãos. Jesus estava naquele casamento. Chama Jesus para estar no teu casamento. Você que está aí passando por uma luta no seu casamento, chama Jesus para estar no seu casamento. Ah, mas já acabou tudo aí, pastor, já não tem mais jeito. Irmãos, tudo Deus dá jeito, tudo Deus dá saída, a não ser que seja uma coisa que já está mesmo fora da quantia. Né, uma coisa fora da lei de Deus, uma coisa que está totalmente desnorteada, mas assim mesmo ainda Deus restaura. Quando a gente crê que Deus coloca o bom vinho no nosso casamento, Deus restaura casamento, não importa se já acabou o vinho, Deus coloca vinho novo.
Amém? Ali já tinha acabado, Deus colocou coisa nova. E quando Deus coloca coisa nova na nossa vida, é para felicidade, é para alegria. Não é para a gente ficar com um jugo nas costas, carregando um peso, porque o nosso Deus não dá nada acima do que você possa suportar. Se é jugo, se é peso, não é Deus que colocou. Porque Deus dá coisas boas para nós. É a mesma coisa a gente comprar um carro, né? E a gente pega, não ora a Deus, vai comprando aquele carro, depois o carro tá tudo arrebentado, escangaiado, e a gente põe atrás assim, foi Deus que me deu. Não, não foi você que comprou. Eu me lembro uma vez que nós íamos comprar um carro, faz tempo já. E eu falei pro meu marido, falei, João, eu acho melhor a gente buscar uma palavra de Deus e orar e buscar de Deus uma palavra para ver se esse carro aí mesmo é de Deus, para a gente comprar. Aí a gente foi na igreja. Quando a gente chegou lá, a missionária pregando, e o Senhor usou a boca dela. Você vai comprar essa perua? Para quê? Vai comprar esse carro para quê? Para você andar pro meio do mato? Deus quer dar coisas para você andar para a cidade, coisas que você pode viajar, pode sair. Agora vai comprar um carro para andar para o meio do mato? Então, às vezes, a gente não pede a direção nem para comprar um veículo. A gente vai comprando, né? Daí acaba a gasolina, quebra o motor e vai. E daí a gente fica triste, porque a gente quer uma coisa que a gente tenha, possa ter uma boa manutenção, né? Ter um carro bom na mão não é pecado. Então, não sei para quem que eu tô falando isso, mas Deus sabe. Se você for comprar alguma coisa, convida Jesus para ir com você. Como este noivo, ele convidou Jesus para estar no casamento dele, mas ele foi o melhor, de todos os convites que ele fez ali naquele casamento, o melhor convite que ele fez foi para Jesus. E quando a gente convida Jesus para participar do que é nosso, Jesus participa com alegria, Jesus participa com amor. Jesus não é dessas pessoas que quando vem participar de alguma coisa com a gente fica emburrado. Não, Jesus, ele é alegre, ele é feliz, ele é paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela resplandecente da manhã, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus, aquele que multiplica as bênçãos sobre as nossas vidas. Ele multiplica sobre a tua vida também aqui. E o melhor do Senhor Jesus ele faz para você. O melhor de Deus. Aqui ele fez o melhor vinho para aquele casamento. Ele quer fazer o melhor para a tua vida também. Porque o melhor das mãos do nosso Deus nós já recebemos, que é Jesus Cristo. Ele é o melhor na nossa vida. Agora, para as bênçãos de Deus, o Senhor também quer entregar o melhor para você, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua mão junto com a minha, você me abençoa e eu te abençoo em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós lemos a tua palavra no livro de João, capítulo 2, onde o Senhor foi convidado para aquele casamento, onde ali tinha acabado o vinho. E o Senhor deixou aquelas talhas repletas de vinho, porque estava ali, as pessoas teve que ter a obediência, né, de levar o problema ao Senhor Jesus. Né, como Maria, ela levou o problema para Jesus. Ela viu o problema lá, ela levou o problema para Jesus. Né? Então nós temos que levar o nosso problema para Jesus também. Nós não sabemos a necessidade desse ouvinte nesta noite, nesta tarde, nesse dia. Não sei que hora que ele vai ouvir este áudio, este culto. Mas o que eu sei é que todos nós que estamos aqui precisamos ser tocados pelo Senhor. Precisamos de um toque especial das tuas mãos. Precisamos do bom vinho na nossa vida, da vida multiplicada, Senhor. Que nós venhamos ser mais temente ao Senhor, buscar mais a tua presença. Com nossos joelhos dobrados, clamar ao Senhor dia e noite, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra. Senhor nosso Deus, toca nesse coração que está me ouvindo agora, ensina ele a obedecer a tua voz, Senhor. Ouves a tua lamassuri canta labasturianda labastarabassúria.
Tu és o Deus que contempla a necessidade desta vida agora, quebrando todo laço do inimigo, toda força ao contrária, toda obra ao contrária, saia desta casa, sai do meio desta família agora, toda obra do inimigo cai por terra agora. Aonde tiver algo que não provém de ti nesta família, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que todos que estão me ouvindo recebam a bênção da multiplicação nessa tarde. A bênção da multiplicação em nome de Jesus. Consagra a água, Senhor, que eles vão beber. Que esta água se torne em remédio e que nenhum mal tenha poder mais sobre a vida deste corpo. Mas que quando esta oração chegar até este lar, toda doença retroceda desta vida agora. Todo espírito de depressão saia, toda tristeza vai embora, todo desemprego cai por terra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Foi aí, mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, amém? Irmão, se você puder compartilhar e deixar um joinha, eu agradeço. Se quiser fazer um pedido de oração, onde está escrito comentários, você deixa ali o seu pedido de oração e eu estarei orando por você, amém? Deus que abençoe.